Lula, que alegria estar aqui ao lado do senhor no estado do Ceará, aqui no Porto de Pecém. Nós que essa semana já fomos ao Mato Grosso do Sul, e eu vinha dizendo ao presidente que ele tem um ritmo de governo que permite caminhar por todas as partes do país, fortalecendo os investimentos, colaborando para a geração de emprego. E hoje, presidente, nós estamos aqui no Ceará para fatos marcantes, para uma grande transformação na área de transportes e para uma grande transformação na área de energia. E o presidente Lula tem a sua digital, a sua assinatura nesses dois projetos que destacam muito a nossa região. O Silvio falou há pouco, e eu queria começar por isso, presidente, antes até de fazer a nominata, que recentemente o ex-presidente Bolsonaro desrespeitou mais uma vez o nordestino, e eu também, como nordestino, me senti desrespeitado. Dizer que o Nordeste é pior em todos os aspectos, antes de mais nada, é desconhecer a região. Foi por isso que ele deixou, presidente Lula, 4 anos a obra da Transnordestina parada. Foi por isso que o estado de Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tem as suas rodovias que dão acesso à Fortaleza duplicadas. Foi por isso que ele não garantiu a conclusão do anel viário de Fortaleza na BR-020, deixou a obra parada. Foi por isso que ele promoveu quando o Camilo Santana foi governador, e foi sem dúvida alguma um dos maiores governadores da história do Ceará. Ele atacou esse estado para impedir e travar o desenvolvimento daqui. Isso que Silvio falou, presidente, é muito relevante, porque esse Brasil, ele é tão forte, ele é tão resiliente, que até quando tentam atrapalhar o país, quando puxam o país para baixo, ele resiste. Você imagina quando a gente procura fazer aquilo que o país precisa para gerar emprego, para melhorar a economia e para avançar. Sabe o que acontece? A gente nem imagina aonde esse país vai chegar. A gente só tem uma certeza, é que ele vai muito mais longe do que esses que não acreditam no Brasil ou que desejam dividir o Brasil. Para sobreviver na política, como faz lá os Estados Unidos, ao invés de construir uma ponte, o sujeito defende construir um muro. E aqui no Brasil, o sujeito, para permanecer na política, sem argumento, negando a ciência, com resultados pífios na educação, na saúde, na segurança no governo, tenta dividir um país para dizer que ele defende um lado, quando ele não defendeu ninguém. Ele defendeu, presidente, foi contra o desenvolvimento da nossa gente. Então, me desculpe, presidente Lula, sempre que estou na presença do senhor, eu evito fazer comentários referentes à política nacional, porque eu sou ministro dos transportes. Mas como nordestino eu fui atacado, e eu tenho certeza que qualquer nordestino que acessasse o microfone depois daquelas palavras ia dizer: meu irmão, aqui não, porque a gente tem grandes exemplos para dar ao Brasil, e desde que Lula assumiu a presidência da República, essa região vilipendiada por tanto tempo cresce mais do que o restante do país. O povo que migrou para outras regiões volta para cá, porque a gente tem o que oferecer. E tem o que oferecer, presidente, como a gente mostra com essa agenda de hoje. Mas, presidente Lula, hoje o dia é muito especial. O Brasil já é... Por que a gente discute hidrogênio verde, governador Eumano? Porque o mundo precisa fazer uma transição energética para emitir menos carbono. Quem pode dar esse passo no mundo? Pouca gente, porque a maior parte dos países mais ricos são grandes emissores de carbono e tem a sua matriz energética suja. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. Isso garantido nos governos do presidente Lula lá atrás. E é por isso que a gente vai ter aqui a condição de fazer essa transição energética para o hidrogênio verde. O governador Eumano dá sequência a esse trabalho, e eu acompanhei quando o governador Camilo Santana foi lá na Europa, na Holanda, no porto de Roterdã, para fazer uma parceria com o porto de Pecém e colocar a gestão de Pecém na vanguarda internacional da gestão. É por isso que esse porto é hoje dos que mais crescem no Brasil. Vai crescer na vertente do hidrogênio verde e vai se transformar quando a gente concluir as obras da Transnordestina. Uma ferrovia, estão aqui os dois governadores, o governador Rafael está aqui atrás de mim, e o governador Eumano, representando Piauí
e representando o Ceará. E nós vamos também construir o braço para Pernambuco, porque foi a mim uma determinação do presidente Lula, porque na estratégia de desenvolvimento do Nordeste não tinha sentido, como pensou o governo passado, ceifar um dos estados importantes. Ceifar Pernambuco. Tem que crescer o Ceará, tem que crescer Pernambuco, tem que crescer o Piauí, porque assim a região como um todo se desenvolve. Nós vamos fazer os 3 braços, presidente, mas esse braço que está sendo tocado, que talvez alguém esteja pensando aí, mas rapaz, já falaram tantas vezes comigo sobre Transnordestina, será que isso vai sair mesmo? Aí eu vou contar para vocês uma história. Quando foi que começou-se no Nordeste a discutir um novo traçado para a ferrovia transnordestina? Em 1956, com estudos de muita gente, economistas de nível nacional, como Celso Furtado na época e outros. Esse tempo inteiro ela está em discussão. Nunca começou, porque quando ficou pronto um estudo, um esboço de estudo, alguém disse lá atrás que o país não tinha capacidade para fazer um investimento desse tamanho, muito menos ainda se fosse no Nordeste. Aí quem começou essa obra? Quem começou foi o presidente Lula. Está bem ali sentadinho. Ele começou no primeiro mandato dele, começou a obra, tocou a obra os 2 mandatos. Depois que o presidente Lula deixou a presidência, nos últimos 6 anos, 2 governos, ela andou nada. No governo passado, 0 de recursos foi destinado para o Ceará. 0. Está ali o Tufi. Por favor, Tufi, só balança a cabeça. 0. Para eu não ter que afirmar, fazer todo esse conjunto de afirmações sozinho. Já que você não vai falar, balança a cabeça ali. 0. Quanto custa a Transnordestina? 12 bilhões de reais. É o maior investimento de infraestrutura do Nordeste. É a maior ferrovia em execução na América do Sul. É uma das maiores ferrovias em execução no mundo. Por quê? Tudo no Brasil é superlativo. Esse país é muito grande. E aí quando o presidente Lula voltou, no primeiro ano ele botou logo 1 bilhão. Garantiu as condições, 800 e tantos milhões, quase 1 bilhão de reais. Agora, aprovou uma nova lei no Congresso Nacional, que eu queria, presidente, fazer agradecimento a 3 pessoas. Ao ministro Rui Costa, que conduziu uma reunião definitiva, depois que eu falei com o senhor, eu disse, conversa com o Rui, Renan, e chama todos os agentes. Convidamos o Haddad, ele não pôde estar presente no dia porque ele estava numa luta no Congresso, foi o Dario. Então eu queria agradecer ao ministro Haddad e ao Dario, porque o Dario esteve lá e depois eles viabilizaram as condições para fazer esse fundo de hoje. E esse fundo de hoje está garantindo a sustentação de em torno mais 4 bilhões de reais para essa obra ser 100% executada até, segundo a Transnordestina, o ano de 27. Mas esse evento, ele permite um convite para a gente tentar terminar essa obra em 26, respeitar o cronograma eleitoral, porque depois de tudo que o presidente Lula tem feito, Tufi, ele tem o direito de vir aqui no Ceará e dizer assim, no ano de 26, para ele ou para quem ele quiser, olha, estava tudo parado aqui, mas de novo nós pegamos e entregamos e a ferrovia vai impulsionar o desenvolvimento desse estado. É isso que a gente tem que compreender. Por isso temos pressa, porque ajudar o desenvolvimento do estado exige a pressa de todos. Hoje, nós assinamos há pouco aqui uma ordem de serviço. O que é isso? Mais 50 quilômetros do andamento da ferrovia transnordestina. Luciana, se o BNDES liberar esse financiamento em breve, que já está na boca do... Esses 600 milhões que estão lá, são 600 milhões, já está na boca do Jiqui, a gente vai contratar, presidente, concomitantemente, todos os lotes de execução da Transnordestina e fazer obra no Ceará inteiro, para rapidamente ela chegar até aqui ao Porto de Pecém e nos ajudar, Luciana, na construção desse sonho que é antecipar essa obra para entregá-la mais rápido. Leve o meu apelo ao presidente Aloysio Mercadante. Eu já tenho feito tanto, sabe, presidente, eu acho que já gastei todo o prestígio que eu possuía. Por isso eu vinha falando com o senhor ali no avião, que se o senhor fizer um apelo como esse, com o prestígio que o senhor tem, que é muito, muito, muito maior do que o que eu já gastei, o senhor certamente
ajudará bastante a Luciana a resolver esse problema com a velocidade que o problema precisa. Pessoal, 50 quilômetros, a média de 1 quilômetro de ferrovia é 15 milhões de reais.